Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Inteligência de Negócios na Odontologia e hoje com um convidado muito especial aqui, um grande amigo, Felipe Macanhão. Fê, muito obrigado pela presença e pela participação, um prazer estar nesse bate-papo contigo aqui hoje. Pô, eu que agradeço, cara, o convite, gostei muito de ser convidado aqui, pô, muito sucesso pra gente. Isso aí, vamos que vamos. A ideia é bater um papo aí, a gente já se conhece aí, acredito que desde 2015. 2015, 7 anos aí de amizade, então a gente tem uma visão bem parecida aí de business, né? Algumas coisas a gente diverge, mas é normal, né? Natural também. E a ideia é essa, né? Trazer um conteúdo aqui que ajude aí a classe odontológica a ter sucesso no empreendimento, na carreira aí na odontologia. Show de bola, show de bola. Legal, cara. Então vamos lá. Eu queria começar, pessoal, para quem não sabe, né, o Felipe, a primeira palestra que eu fiz na vida foi num evento seu, né, naquele evento lá. Como que chamava aquele evento? Eu ia falar que era Desperte Seu Talento, mas esse é o nome da minha palestra. Cara, era Fórum Corporativo. Fórum Corporativo da Motiva Trainer. Exatamente, né? Primeiro Fórum Corporativo da Motiva Trainer em 2015. E, se eu não me engano, foi em abril ou maio de 2015. Foi assim, foi no primeiro semestre do ano. Primeiro semestre do ano, né? E foi a primeira palestra que eu fiz na vida, né? Só que eu já queria começar esse bate-papo, porque assim, eu comecei a pensar em ser palestrante em 2013, né? E aí a primeira palestra que eu fiz foi em 2015 nesse evento, no evento da Motiva, no Fórum Corporativo, né? Ou seja, foram 2 anos entre eu ter a ideia de fazer uma transição de carreira e realmente começar a dar o primeiro passo, né? Então, se a gente pensar 2 anos, é muito tempo. Só que tem pessoas aí que às vezes passa 2, 3, 4, 5 com uma ideia na cabeça de algo que quer fazer de diferente e a pessoa não toma iniciativa, né? Pô, aí tem um ponto positivo, Fer. Olha só que coisa legal. Você, pelo menos a primeira palestra que você foi fazer, tinha bastante gente na plateia. Primeira palestra que eu fui fazer, cara, acho que tinha umas 2 pessoas, cara. Não sei se você morre de raiva, de vergonha, o que é. Mas é assim, pra gente ver que não é glamour assim também, né? O começo nunca é glamour. Sim. Eu comentei no episódio passado que eu já fiz palestra para uma pessoa, né? E realmente é constrangedor, mas assim, eu falei assim, cara, eu vou fazer, né? Era um projeto chamado Papo de Boteco. Eu e 2 palestrantes amigos meus, né? Na época a gente queria fazer 12 encontros, cada um desenvolvendo uma habilidade nova, liderança, vendas, marketing, enfim, né? 12 competências. E o primeiro encontro teve uma pessoa só, né? E aí eu falei, cara, faço ou não faço, né? Devolvo o dinheiro para a pessoa e agradeço. Eu falei, não, vou fazer, mas eu vou entregar o melhor que eu puder, né? E corajoso foi você de fazer, porque assim, tem muita gente que fala, não, só uma pessoa, isso aí não é bom o suficiente pra mim, isso aí não vou fazer. E a gente tem que ser humilde, né? E olhar e falar assim, vou dar o melhor possível pra aquela pessoa, porque se ela tá ali, né, ali escutando, ela despendeu o tempo dela pra lá, tá ali. A gente também tem que entregar o melhor que a gente pode entregar. Não importa se é 1, se é 100, se é 1000. Exatamente. Mas acho que a história de uma pessoa mais engraçada que eu já ouvi foi do professor Marins, né? Quando eu estava procurando uma escola para o meu filho aqui em Curitiba, eu fui assistir uma palestra do professor Marins numa das escolas de Curitiba e tinha acho que umas 100, 150 pessoas lá na palestra, né? E aí ele começou falando isso. Ele falou, poxa, hoje em dia é bom quando eu chego num auditório, tem mais de 100 pessoas para me assistir. Ele falou, mas no começo eu já cheguei a fazer palestra para uma pessoa, né? E aí ele ficou nessa, né? Faço ou não faço essa palestra, decidiu fazer, né? A pessoa assistiu a palestra dele e aí no final da palestra ele agradeceu a pessoa, tal, falou, pô, muito obrigado por ter assistido, tal. Ele falou, agora infelizmente eu preciso ir porque eu tenho um compromisso. E o cara falou, não, você não vai embora não. Ele, não, mas eu preciso ir, que eu tenho, né, já um compromisso familiar. Você não vai embora, não. Ele falou, mas por quê? Ele falou, porque eu sou o próximo palestrante. Então me espera terminar a palestra aí. Me espera terminar o evento, porque assim, de participante mesmo não tinha ninguém, era só o próximo palestrante. Não, aí que a gente pensa, né? Eu ia falar aqui agora, não, mas aquela pessoa ali era o pai da pessoa. Não, pior, não era nem o pai, né? Era o próximo palestrante. E nem alguém que foi para assistir, foi para trabalhar, né?
Mas eu achei interessante. Só que assim, o que eu vejo eu demorei 2 anos para dar esse primeiro passo, né? Fiquei só com aquela ideia na cabeça. Só que eu só dei esse passo porque tinha uma coisa marcada. Porque até então era, eu quero, uma hora vai acontecer. E como que foi a história? Na época eu estudava com o CIMEI, né? A gente fazia a formação em coaching. O CIMEI é o antigo sócio do Felipe. A gente estudava a formação em coaching na mesma sala e aí o professor de coaching falou assim, alguém aqui tem algum projeto que já faz tempo que tem esse projeto e não sai da cabeça, não tira do papel, não põe em prática? E eu falei, eu tenho. Eu falei, eu quero ser palestrante, só que até hoje, já faz 2 anos que eu venho tentando e até hoje eu não fiz uma palestra. E aí o Cimei ouviu, ele estava do outro lado da sala e falou, cara, depois vamos conversar, vamos trocar uma ideia no intervalo. Legal. E aí aí ele me apresentou o projeto de vocês, do Fórum Corporativo. Ele falou, já tem data para acontecer e se você quiser participar como um dos palestrantes, né, é um convidado nosso. Mas só fui porque tinha uma data marcada para acontecer, senão não sei se até hoje eu já teria... E eu lembro de uma pergunta tua naquele dia, cara, que reflete muito o dia de hoje, cara. Você pergunta para mim assim, cara, tô meio nervoso pra palestra, como é que faz pra não ficar nervoso? Eu falei, cara, eu fico nervoso até hoje, cara. Tô nervoso aqui agora. Pô, não tem esse negócio não de não ficar nervoso, cara. Quando a gente fica nervoso por alguma coisa, é porque a gente se importa, né? E a gente quer fazer o nosso melhor, né? A gente quer ter certeza que a gente vai fazer o nosso melhor. Então, eu vejo que é bem normal de ficar nervoso, e pra você que tá assistindo e tá com frio na barriga, de fazer, né, de tirar o teu projeto no papel, não, vai ter um momento que você não vai ficar nervoso, cara. Sempre vai ficar. Não importa quanto tempo a gente faça palestra, curso, treinamentos, sempre é uma novidade, é algo novo, né? Então a nossa carreira permite isso, que a cada dia, a cada semana a gente viva coisas novas e realmente o frio na barriga antes de começar sempre vai ter, né? Mas o que você aconselha assim? Então, para a pessoa que está na mesma situação que eu estava lá em 2013, né? Tive uma ideia... essa ideia não está saindo da cabeça, não consigo tirá-la do papel e pôr em prática. O que você aconselha para essas pessoas? Legal, tem um ciclo muito legal que a gente pode olhar, que é um ciclo vicioso, que quanto mais a gente pensa numa coisa, mais a gente duvida daquela coisa. Quanto mais a gente duvida, mais dúvida a gente tem sobre aquilo e a gente não sabe se aquilo vai ser tirado do papel mesmo. E aí, assim, vai formando um ciclo de cada vez mais a gente ter menos atividade, né? Porque a dúvida, ela gera uma inatividade, uma dificuldade de ação. E a dificuldade de ação te dá mais tempo para pensar ainda. E se te dá mais tempo para pensar, dá mais tempo para duvidar. Então, assim, a gente entrou num ciclo vicioso de pensamento. E aí tem uma frase muito legal que diz assim, que é muito melhor ter uma ação imperfeita, que é o nosso medo, né? De tomar uma ação e tomar a ação errada. Muito melhor uma ação imperfeita do que um plano perfeito, mas que nunca vai sair do papel. Legal. Então, assim, acho que várias pessoas falam a mesma coisa. E aí até tinha uma época, acredito que era o Jerônimo Temel que falava que... Como é que era? Feito é melhor do que perfeito. Como é que era? Feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito, exatamente. E é muito disso, assim. Então, eu vejo que a melhor coisa que você pode fazer é a ação, é começar a fazer. Porque quando a gente vai desenvolver um plano sobre uma coisa, né? Vamos dar um exemplo ali da odontologia. Pô, eu quero abrir um consultório. E aí eu fico pensando, né? Nas dificuldades de abrir um consultório. Fico pensando, isso gera dúvida. Será que eu, como profissional, sou bom o suficiente para fazer esse trabalho? E aí, assim, gera mais dúvida. Só que você só vai conseguir saber o que é necessário para você ter a tua clínica, ter teu consultório, a partir do momento que você começar a agir naquilo. Porque aí você vai entrar em contato com o mercado, né? E aí, assim, a partir desse momento que você vai conseguir se especializar e vai conseguir melhorar. Senão a gente fica muito no campo da dúvida, muito no campo do pensamento. E aí, os pensamentos que a gente tem sempre são pensamentos negativos, em formato de dúvida. E ao mesmo tempo a gente não tem aqueles pensamentos sobre o que realmente a gente precisa melhorar de habilidade. Tem o que a gente acha que a gente precisa melhorar de habilidade. Mas não o que realmente é necessário para aquele negócio acontecer. Então, ponto número 1, eu concordo que é a ação. Porque só agindo que você vai ter uma noção do que é necessário. Legal. Então, você teve a ideia colocar em prática o mais rápido possível. Porque quanto mais demorar, quanto mais tempo demorar, mais dúvidas vão surgir, menos você vai se sentir apto para concluir aquilo. Para concluir. E aí o legal é o seguinte, que assim,
pode muita gente falar, não, mas as pessoas te apoiaram, né? Teve gente que te apoiou. Mas não. Sinceramente, não. E assim, vou dar dica pra você. As pessoas também não vão te apoiar também. Então, assim, se você tá esperando que alguém te apoie nesse teu projeto pra você começar, esqueça, porque ninguém vai te apoiar. Se alguém te apoiar, é lucro pra você. Ó, já sabe que você tá saindo na frente de mim, tá saindo na frente do Fernando. Porque é assim mesmo que as coisas acontecem. Veja só, que legal. Quando eu comecei consultoria, lá em 2013, tá? Eu saí da faculdade pensando, putz, quero dar palestra, porque... Sabe quem que me apoiou? Pra falar bem a verdade, vou citar aqui o nome, a pessoa merece. Lá na faculdade, eu tava fazendo faculdade de educação física na época, e eu tava dando um treinamento tava dando aquelas apresentações de seminário, e aí uma pessoa falou pra mim, cara, por que você não vira palestrante? Selma Russo, o nome dela. Por que você não vira palestrante? Você fala tão bem, você tá o tempo todo falando e tal. Eu falei, será? Mas, tipo, sou meio jovem pra isso, né? Ela falou, não, nossa, você fala tão bem, acho que daria certo. Então, minto, né? Não é que ninguém vai te apoiar, mas assim, essa pessoa que era amiga minha na faculdade me apoiou. E quando eu levei essa ideia pra minha família, eu falei assim, olha, pô, pensei em ser palestrante e tal, pensei em dar umas palestras. A frase que eu ouvi foi exatamente essa, assim, quem que vai querer escutar um menino de 21 anos falar? E assim, isso ecoou pela minha cabeça por muito tempo. O que eu tenho pra ensinar pra uma pessoa de 30, 40, 50 anos, sendo que eu tenho uma experiência de vida tão curta? E muitas vezes você, como profissional, também tá querendo ingressar, né, em algum tipo de projeto, em alguma área, e vai falar assim, como é que eu vou agregar se a minha competição ela tem muito mais experiência? E assim, isso é normal. Isso vai acontecer em qualquer área. Mas olha só, a melhor dica que eu tive foi assim, de pegar e começar a fazer palestra gratuita. No meu caso, então, só agir, né? Preparei a minha palestra, preparei uma palestra única e comecei a achar gente para participar dessa palestra. Na época eu trabalhava como representante comercial, e aí eu fui nos meus clientes e falei, olha, você já confia em mim como representante comercial? Queria fazer uma palestra de vendas, né? Uma palestra de motivação para a tua equipe, gratuitamente. Acho que todo mundo aceitou? Não. Com certeza não. Assim, então aí eu comecei dando palestra para uma ou duas pessoas, muitas vezes era só a dona da loja. Então assim, zero glamour, né? Era só esforço nessa época. Não que hoje mas ia mas ia praticando. Então assim, você só vai saber os reais problemas de você agir, né? Os reais problemas do teu negócio a partir do momento que você agir. E se eu tivesse escutado, e aí posso falar claramente, amigos meus, cara, quem que vai escutar uma pessoa de 20 anos? Meus pais falando, E não tenho medo de falar porque eles sabem que é verdade. Né? Muita gente falou assim, da onde você vem com essa ideia de consultoria? De onde você tirou isso? E assim, não tive o apoio. Então assim, a ação e teimosia, né? Legal. Tem uma frase do Silvio Santos, cara, que eu gosto muito, que perguntaram pra ele, Silvio, quando você vai fazer uma coisa diferente lá, quando você vai estabelecer um programa, quando você tá com uma ideia pra tua empresa, como é que funciona? Quem que você ouve? Ele falou, eu não ouço ninguém, eu ouço eu mesmo. Legal. Porque se eu fosse ficar ouvindo as pessoas que deram opinião sobre a minha vida, não ia fazer nada. Não tinha feito nada. E talvez pra você esteja sendo a mesma situação. É legal, cara, você falou isso, eu participei de um evento do José Roberto Marques, né, do Instituto Brasileiro de Coaching, e ele falou, é um exemplo ao contrário do seu, né, você sem experiência ainda, né, com 21 anos de idade, ele falou assim, que teve uma mulher que sempre foi dona de casa, né, nunca trabalhou tal, e já estava 30 anos casada, ela falou, ele falou, por que você não abre um curso, não sei o que? Ela falou, mas o que eu vou ensinar para as pessoas se eu sempre fui dona de casa, nunca fiz nada, nunca trabalhei? Ele falou, cara, você está há 30 anos casadas, olha o índice de divórcio que a gente tem hoje, né? A maior parte dos casamentos terminam em divórcio, então assim, um monte de casal que aprender como fazer um casamento durar 30 anos. O seu curso tá aí. Eu já podia comprar esse curso aí, porque pra mim já não funcionou. já tô com o índice aí de um divórcio na conta já. Eu também tenho, já tô no segundo casamento. Bom, se tiver lançado esse curso aí, manda pra gente. E ele falou, cara, lança um curso aí, como manter um casamento feliz, estável por mais de 30 anos, né? Porque todo mundo que casa espera que seja longo, né? Que dure para sempre ou o máximo que puder. E a mulher com esse pensamento, né? O que eu vou poder ensinar se eu nunca fiz nada, né? Exatamente. Então, realmente, cara, eu acredito que, assim, as pessoas vão criticar,
E a crítica é normal, cara, porque eu tava lendo um livro que chama Inteligência Positiva, e ele fala o seguinte, né, que para mim fez muito sentido. Quando a gente começa a crescer, sei lá, tá com 7, 8, 9 anos, você começa a ter um pouquinho mais de visão do mundo, né? Você começa a enxergar os próprios defeitos, né? Você fala, caramba, eu tenho alguns defeitos. Só que o ser humano foi feito para viver em grupo, a gente não foi feito para viver sozinho. Só que para eu participar de um grupo, eu tenho que ter semelhança com aquele grupo, né? Eu não vou ver um funkeiro no meio de um grupo de roqueiro e um roqueiro no meio de um grupo de funkeiro. Então, o ser humano ele procura pessoas com ideias, com ideais, com gostos semelhantes. E a pessoa, quando ela começa a ver que ela tem alguns defeitos, se ela pensa assim, poxa, será que só eu tenho defeito? Se ela achar que só ela tem defeito, ela não participa de grupo nenhum. Então ela começa a ver o defeito nos outros. Daí ela fala assim, poxa, eu sou desorganizado, mas o Felipe tá sempre atrasado. Daí ele começa a ver o defeito nos outros para falar assim, cara, todo mundo tem defeito, então eu posso fazer parte desse grupo aqui. E outra, quem nunca ouviu falar da síndrome do impostor, né? E chegar num momento da vida e falar assim, como é que os clientes me dão dinheiro? Como é que, assim, eu tô fazendo esse trabalho? Eu não sirvo para isso, eu não sou bom o suficiente. E acredito que todo mundo, a um momento da vida, se questionou isso. E isso não acontece só no começo, né? Quando a gente está se questionando se a gente deve ou não entrar numa empreitada. Até hoje, em alguns momentos, eu me questiono. Falo assim, tá, mas será que eu tô fazendo um bom trabalho? Será que, assim, eu tô sendo honesto com o meu cliente, dele me pagar por um serviço que talvez eu não esteja conseguindo entregar? E isso aí não tem nada a ver com o fato de você entregar ou não. Isso aí tem o fato de, assim, às vezes, você ter um sentimento negativo e você começar a se questionar. De novo, por causa desse ciclo onde você pensa demais e quando você pensa demais, você começa a duvidar demais. Legal. E aí isso gera aquele ciclo de falta de ação. E assim, o melhor resultado para isso é você ser grato, né? Você ver tudo que você fez, tudo que deu certo na vida, porque a gente é treinado para ver o errado. A gente é treinado para ver o erro. Mas a gratidão é você ver tudo que você fez de bom, tudo que deu certo na tua vida. Isso ajuda a alimentar as tuas expectativas. Ajuda a alimentar a tua esperança, né? De que vai dar tudo certo, de que realmente o que você está fazendo vai funcionar. E a confiança em si mesmo, né? Confiança em si mesmo. O mês passado eu dei aula para uma especialização de implantodontia numa escola chamada Ilapel, né? Aqui em Curitiba. E o Dr. Geninho, né? Que é o dono da escola, ele é o fundador da Neodent, né? Uma das maiores empresas de implantes dentários do mundo. Hoje já pertence a um grupo suíço. E aí, nessa escola, ele tá lá toda terça e toda quinta, né? Ele ainda continua dando aula, continua fazendo as cirurgias lá, tal. E aí, eu dando aula para especialização lá dentro dessa escola, aí eu perguntei pro pessoal assim, falei, gente, quem confia em si mesmo para fazer a cirurgia de implante aqui? Eles estavam aprendendo a fazer implante, né? Dentistas formados em odonto aprendendo a fazer implante. E aí a maioria levantou a mão, falou, não, eu sinto confiança. Eu falei, tá, agora imagine que você tá lá fazendo a cirurgia e entra a tua professora para ver do seu lado você fazendo a cirurgia. Muda alguma coisa? Alguns falam, não, para mim é indiferente. Outros falam, muda um pouco, né? Muda um pouco. Né? Aí eu falo, agora imagine que chegou o Dr. Geninho do seu lado e vai acompanhar a tua cirurgia inteira. Ah, não, aí eu já não consigo. Eu quero ver. Ele só encosta do lado e fala assim, quero ver. Quero ver. E aí eu falo, mudou a sua competência? Mudou a sua capacidade técnica? Não mudou. Mas é um fator emocional que está atrapalhando a pessoa de ter um resultado satisfatório. E aí eu acho que assim, é muito importante nesse momento, assim, onde está muito em pauta a questão de saúde mental, a gente falar que ter pensamentos negativos é comum. Claro que assim, aí eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra para falar, eu sei que tem casos diferentes, mas assim, pensamentos negativos, todo mundo tem. E a gente batalha contra isso todo dia. A questão é assim, você ganhar essa batalha todo dia, né? De saber que você pode, de saber que você consegue e conseguir se manter indo pra frente. E aí é muito importante um propósito para isso, né? Legal. Por exemplo, por que você queria se tornar palestrante? Cara, pra mim o porquê foi o meu cunhado, né? O César Frazão, já um palestrante aí muito conceituado na área de vendas, aí um dos maiores palestrantes de vendas do país.
ele me perguntou, né? Ele falou, por que você não se torna um palestrante? E aí eu falei para ele, eu falei, cara, nunca pensei nisso, né? Eu falei, por que você começou a ser palestrante? E aí ele falou que trabalhava nas listas OESP, lá em São Paulo, né? As páginas amarelas. Era vendedor lá das listas OESP. E aí, só que ele chegou a ter um tempo de casa grande, então ele entendia muito bem de produtos, né? Então toda vez que entrava um vendedor novo, ele treinava, dava treinamento de produtos para esse vendedor novo. E aí ele falou que ele era mais feliz, se sentia mais realizado, mais feliz quando ele estava dando treinamento do que quando ele estava na rua vendendo. E comigo foi a mesma coisa, né? Então eu tive uma passagem pela Neodent de quase 8 anos. Então eu tinha um conhecimento técnico grande de produtos. Então toda vez que entrava um novo vendedor, eu dava treinamento de produtos. E aí eu linkei essa história dele com a minha, porque eu me sentia mais feliz ensinando do que vendendo, né? Então, por isso que eu me tornei palestrante, cara. Porque é legal, assim, o fato da gente, às vezes, ter dificuldade para iniciar ou para se manter, né, numa atividade, se manter na disciplina, é muito importante a gente ter um propósito. Porque o propósito segura a gente nessa disciplina. Então, você pensando que isso sempre te fez feliz e que isso vai te fazer feliz no longo prazo, isso ajuda a construir para você uma disciplina. Sim. Né, de continuar fazendo aquilo. E aí, assim, para finalizar, eu acho que essa questão ali, é importante que você se mantenha disciplinado nessa atitude que você quer de começar, né, de fazer essa transição, porque nunca vai ser fácil. Sim. Vai ter um monte de momentos ruins, vai ter um monte de derrotas, vai ter um momento em que você vai se sentir impotente, porque você vai fazer uma transição de carreira, talvez, e na carreira anterior você ganhava dinheiro e nessa você não ganha, então você se sente impotente, se sente desvalorizado, mas isso é normal. É importante a gente entender isso. Legal. Porque a gente olha pro Instagram, a gente olha talvez assim a história de sucesso de algumas pessoas e fala assim, como se a pessoa sempre teve aquele nível de sucesso, mas não é assim. Eu sempre tive um compromisso, estou quase parecendo político, tive um compromisso sempre com a realidade, com a verdade. Tipo isso, assim, sempre tive um compromisso com isso, sabe? De mostrar o lado feio das coisas também. De mostrar aquele dia que você tá lá, cara, sem vontade de fazer nada, que você tá destruído, que você acha que isso não é bom o suficiente, que você errou, e isso acontece, mas assim, a gente passa por cima disso, e sempre um dia depois do outro. É, legal. Esses dias eu vi um post aí no Instagram falando que a Coca-Cola, no primeiro ano de vida, acho que vendeu 47, alguma coisa assim, menos de 50 garrafas no primeiro ano de vida, e hoje é uma marca, acredito que uma das marcas mais reconhecidas no mundo todo, né? Então, realmente, todo começo, ele é pequeno, não existe ninguém que nasce, que inicie as coisas já grande, né? Inclusive, lembrei de uma coisa agora, tipo uma piadinha, né? Que ajuda até a gente tirar um pouco do peso, né? Disso, de começar, né? Você fala assim, eu tenho medo, por exemplo, de postar um vídeo na internet, né? Porque se eu postar um vídeo na internet, todo mundo vai estar me olhando, tenho medo de passar vergonha. Fica tranquilo, se eu postar um vídeo no YouTube, ninguém vai ver. Porque a gente que quer fazer com que as pessoas vejam, pouca gente vê ainda assim. Então, né? Precisa fazer um esforço, né? De divulgação para que as pessoas vejam o vídeo. Então, assim, fica tranquilo de começar. O começo, ele sempre vai ter aquele índice onde talvez você vai atender pouca gente no início. Só que o importante é você começar para que você tenha esse desenvolvimento. Legal. Quanto mais tempo você demorar para começar, mais tempo você vai demorar para chegar naquele ponto que você quer. Show de bola, cara. Pô, que começo, hein? Que começo. De bate-papo. Eu vim muito da motivação, né, cara? Legal. Só estudava motivação, então assim, bate aquela inspiração para falar agora. Mas o título, né? Eu demorei, cara. Eu tive várias palestras aí, coaching de negócio na odontologia, PNL na odontologia e tal. Então eu tive vários títulos de palestra que ainda não me sentia confortável para, assim, cara, é o que eu tenho para entregar para o mercado odontológico. E esse título, Inteligência de Negócios, né? Que eu quero dizer com isso, né? Inteligência, para mim, é consciência, né? De eu parar de tomar decisões no automático e ter consciência das minhas decisões e tomar decisões de forma inteligente, tá? E negócios é o business, né? Então, seja o dentista que tem um consultório, que tem uma clínica, ele tem um negócio, ou seja o dentista que também presta serviço para os outros, ele tem uma carreira de dentista. Então, a carreira dele também ele olhar como um negócio, como um business, né? Então, essa é a ideia do título, né?
Então, assim, mesmo que a gente vá para motivação, o que eu descobri que você também deve ter percebido, né, nesses anos aí de consultoria, de palestras e treinamentos, é que não dá para eu ter um negócio bem sucedido se eu não tiver com o meu pessoal, com o meu desenvolvimento humano pessoal também bem desenvolvido. Pelo menos é a percepção que eu tive. Não sei se é a mesma que você tem. É um conjunto, né, cara? É um conjunto, assim... eu até não lembro se a gente conversou bastante nessa época, mas assim, eu tive uma época muito difícil na minha vida. Aí a gente comentou de divórcio, dando risada, mas assim, é triste na hora que acontece, né? E assim, eu me segurava muito no meu trabalho, né? Assim, o meu trabalho era o que me dava aquela felicidade, aquela emoção. Quando eu me separei, eu perdi a questão do meu trabalho. Porque eu tomei uma decisão errada, né? A falta de inteligência que a gente tá falando, né? Tomei uma decisão errada e aí, por conta disso, eu acabei perdendo um cliente que dava 80% da minha renda. Desisti desse cliente, na verdade. Né? Mas desisti no momento errado, me separei logo em seguida, então eu acabei perdendo. E assim, comecei a me sentir impotente, comecei a me sentir mal com relação ao meu pessoal, né? E aí, assim, que nem você falou, quando o pessoal não tá bem, por mais que eu falasse pra mim, pô, por que você não volta? Você sabe o que você gosta, você sabe, né, qual a tua missão de vida, mas não é fácil de voltar quando o pessoal não tá bem, né? Quando o emocional não tá legal. Então, concordo totalmente com você e tive essa experiência de vida do pessoal não estar bem e por mais que eu soubesse que aquilo me fazia feliz, né? A Motiva Trainer, ou a minha empresa, ou a consultoria, sabia que isso iria me fazer feliz, não conseguia porque o emocional não estava adequado. Mas cara, não tem como a gente separar, né? Você não consegue entrar em casa e falar, não, agora acabou o Felipe profissional, agora entra aqui o Felipe pessoa, e quando você sai de casa, fala, não, agora eu deixo a pessoa em casa e agora eu assumo só. É integrado, né? É uma coisa integrado. Junta, né? É integrado. Mas legal, cara. Pô, que abertura. E então agora vamos falar um pouquinho de business, né? Vamos falar de odontologia. Você tem uma visão muito legal mesmo de business, né, que dá pra gente aplicar. Você já tem alguns clientes também da área odontológica. E eu vi esses dias um post, né? Queria começar essa parte aqui de business falando de um post que você fez esses dias, falando que o Metallica está usando as métricas do Spotify para definir o setlist das músicas de diferentes cidades, né? Então eles estiveram recentemente no Brasil, passaram por Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte, né? Então, quer dizer assim, eu não acompanhei, não dá para saber todos os setlists, apesar que se a gente jogar na internet você tem acesso, mas pelo que você me falou, é assim, o Spotify fala pro Metallica, ó, em Curitiba, a música Enter Sandman tá em primeiro lugar e a, sei lá, Creeping Death tá em sétimo lugar. Só que São Paulo pode ser que isso mude. E aí, conforme vai mudando as métricas, eles vão vendo que em cada cidade tem uma preferência mais por uma música ou por um disco para eles direcionarem os shows deles, né? Eu achei fantástico isso daí. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância das métricas, a importância dos indicadores para a gente tomar decisões aí, trazendo para o mercado odontológico. Legal. Vamos falar de inteligência um pouco, então, já que foi o primeiro fato que você comentou. E aí, acredito que, assim como eu, né, você que está assistindo, deve ter sido criado, né, com a ideia de trabalho duro, né? E assim, às vezes a gente pensa que trabalho duro é o contrário de um trabalho inteligente, né? Eu fui criado com aquela situação de você precisa trabalhar duro, você precisa se esforçar, você precisa suar a camisa. E assim, acordar às 5 da manhã acordar às 5 da manhã, né? E a gente tem muito aquele conceito de quem acorda cedo e trabalha muito é quem vai ser bem sucedido na vida, né? Só que a gente sabe isso por fatos, né? E dados que isso não é verdade, né? Senão, gosta daquela piadinha, senão o padeiro ia ser o cara mais rico, né? Mas assim, não tem nada a ver com acordar mais cedo, mas com fazer um trabalho inteligente. E aí você puxa o nome do podcast de uma maneira fantástica, né? Com a inteligência. E essa primeira pergunta eu acho que tem tudo a ver com inteligência. Então veja só, quando a gente fala em inteligência, seria a gente tomar decisões baseado no que estatisticamente vai ser mais acertado. E é isso que falha, a maior parte dos negócios, na minha opinião, falha com relação a essa inteligência. Com relação a fazer os cálculos com base no negócio, perceber o que dá certo e o que não dá certo no negócio e aplicar isso. Tá? Aí a gente falando do Metallica, olha só que interessante. Eles, como uma banda
já muito famosa, né, e muito consolidada no mercado, podia pensar, não, olha só, eu vou tocar a música que eu gosto, a música que eu quero, e se o público gostar, gostou, se o público não gostar, não gostou, né? Nem Jesus agradou todo mundo, como é que eu vou agradar, né? Então, assim, poderiam falar isso, só que eles foram humildes o suficientes, né, para falar assim, não, eu quero tocar o que o meu público quer ouvir. Legal. E aí eles pensaram, beleza, como é que eu faço isso? E aí a gente fala de indicadores, né? Eu entendo que dentro do negócio a gente trabalha sempre 4 pilares e indicadores são um desses pilares, né? E eu tenho falado muito sobre indicadores nas minhas redes sociais, no TikTok, no YouTube. E o que são indicadores? Indicadores são você entender na estatística como é que está o teu negócio. É como se você fosse no médico hoje e você fala assim, poxa, eu tô com dor no coração. Não de apaixonado, né? Mas tô com dor de coração. Beleza, o médico vai falar o que pra você? Vai falar, olha, a gente vai fazer um exame pra ver como é que tá. E indicadores nada mais é do que esses números, né? Esses exames mostrando como é que você está. E aí na empresa é a mesma coisa, né? A gente precisa ter os indicadores para mostrar como é que tá a saúde da empresa naquele momento. E aí a gente toma decisões baseado nisso. Metallica é a mesma coisa, né? O que são os indicadores deles? Talvez o tempo, né, que os consumidores escutam as músicas deles, quais músicas são as mais escutadas, e aí quais são as mais escutadas por região. E aí, baseado nisso, né, baseado nessas estatísticas, eles tomaram a decisão de tocar as músicas mais populares em uma região específica, quando eles fossem fazer show naquela região. O que é fantástico, né? Então, mostra que eles estão se adaptando ao cliente, né, e eles estão tomando uma decisão baseada em números. Legal. É um exemplo muito legal porque quando a gente fala, né, de música, quando a gente fala de arte, a gente fala de alguma coisa muito mais fantástica, né? Mas assim, isso não está longe do teu cotidiano, né? Você que é dentista, você que é protético, isso tá bem no teu cotidiano. Então você entender teus números, entender o teu público também, é muito importante para você ter um negócio de sucesso. E você trabalhar com inteligência. Não quer dizer que você não precisa trabalhar se esforçando, mas a inteligência hoje é muito mais importante do que efetivamente o trabalho duro. Que legal, cara, porque eu tenho um exemplo bem bacana, né? Eu fiz um levantamento estatístico. Hoje no site do CFO você tem acesso às informações, aos números lá, quantidade de dentistas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, enfim, Brasil todo. Né? E tem um exemplo que eu gosto muito de mostrar, que é na região metropolitana de Salvador, que lá tem 2 cidades depois de Salvador, né, a capital, tem 2 cidades grandes, que uma se chama... me fugiu o nome da cidade agora. Caramba, bicho, me fugiu o nome da cidade. Mas são 2 cidades grandes, né, depois da capital, uma com 300 mil habitantes e outra com 200 mil habitantes, né? Então, se eu sou um dentista e vou abrir um consultório, o que eu penso? Se uma cidade tem 300 mil e a outra tem Lauro de Freitas e a outra é com C, cara, uma região industrial ali enfim. Lauro de Freitas tem 200 mil habitantes e essa outra cidade tem 300 mil. Então, se eu sou um dentista e vou abrir um consultório, o que eu penso? Pô, se tem 300 mil habitantes em uma cidade, consequentemente deve ter muito mais dentistas lá, eu vou então para a segunda cidade que tem 200 mil habitantes e vai ter a tendência que tenha menos dentistas, menor concorrência. Só que quando você vai para o número de dentistas é o contrário, é 3 vezes mais na menor cidade, né? E aí eu fui ver no Google por que isso acontece, porque nessa cidade, Lauro de Freitas, tem 2 universidades de odonto, uma delas tem curso manhã, tarde e noite, ou seja, 3 turmas em simultâneo, mais a outra faculdade. Então, são 4 turmas todo ano, colocando no mercado, sei lá, 50, 100 dentistas a mais no mercado. Então, por isso que uma cidade com 100 mil habitantes a menos, ela tem 3 vezes mais o número de dentistas, né? Então, né, o que você falou, a inteligência é isso. Então, se eu sou dentista, é melhor eu ir para a cidade maior, se ela tem uma quantidade menor de dentista. Agora, se eu sou um protético e vou abrir um laboratório de prótese, é melhor eu ir para outra cidade, porque aí eu vou ter mais dentistas para atender. Inclusive, aproveitar para deixar um comentário sobre esse teu estudo. Na minha concepção, essa foi a melhor ideia do mundo, né? Assim, se você é dentista e se você quer tomar decisões baseadas em fatos de mercado, o Fernando tem um estudo maravilhoso que vai ajudar você a entender o mercado que você atua hoje.
E olha só, vamos comentar sobre esse estudo que você faz e vamos fazer uma relação com a profissão dentista e a profissão protético, que eu acho muito legal, tá? A odontologia está seguindo o mesmo caminho hoje que o direito, por exemplo, está seguindo e que a medicina está seguindo. O que acontecia? Essas 3 profissões, não que não sejam hoje, mas assim, elas historicamente são profissões de muito prestígio. Por que são de muito prestígio? Porque a acessibilidade a essa profissão é cara. Né? A gente entende que existiam poucas universidades que tinham esses cursos e que esses cursos até hoje são muito caros. Né? O que a gente entende? Então, assim, quem se formava nessas 3 profissões acabava tendo um sucesso garantido. Porque praticamente ninguém fazia isso. Ou Pouca seja, concorrência. o número de dentistas, que é um cálculo que o Fernando tem no estudo dele, o número de dentistas por habitante era muito pequeno. Então a gente tinha muitos habitantes para poucos dentistas. Hoje em dia inverteu. Hoje em dia inverteu. Aí essa que é a grande sacada. Veja só, se você é dentista, como acontece com uma cliente minha nesse momento, ela me procurou e falou assim, Felipe, 20 anos atrás eu tirava de letra, sabe? E assim, era muito fácil de conquistar cliente. O cliente passava aqui na frente do consultório, ele batia na porta e assim, praticamente o orçamento que eu fazia eu vendia. Porque eu sou uma boa vendedora. Não, brincadeira, não é. Porque porque tinham poucos dentistas. E assim, a população ela não tinha opção. E a gente vê isso em vários mercados. Até no comércio em si, o número de varejos que existiam era muito pequeno. A acessibilidade, principalmente das cidades do interior, alguns serviços e alguns produtos, era muito pequena. Então, eu precisava pegar o que eu conseguisse. Né? Não importa se o dentista era bom ou ruim. O dentista que tinha era o dentista que ia me atender porque não tinha outra opção. Hoje não. Hoje a gente tem várias opções. Né? Então aí você pode até comentar, né, sobre o número de dentistas por habitante, mas a gente sabe que isso vem crescendo nas 3 profissões porque existem muito mais faculdades hoje, desses 3 cursos. E aí por ter mais faculdades, por ter mais competição, o preço baixou. Não baixou tanto porque a gente tem um custo de material, né, um custo de professor, mas ainda assim o preço baixou. Então a gente tem mais dentistas, mais advogados, mais médicos no mercado nesse momento. E hoje tem um outro fator que é o financiamento estudantil, que também não tinha até um tempo atrás, né? Excelente lembrança. É exatamente isso. Isso é um fator extremamente importante. E a pessoa, às vezes, mesmo que ela não tenha a condição de pagar uma mensalidade alta naquele momento, ela pode fazer... Eu conheço pessoas que terminaram já a graduação de odonto e ainda tem 10 anos para pagar R$500 por mês durante 10 anos pelo financiamento estudantil. E outra, eu vou jogar uma opinião polêmica, porque eu gosto de... Vamos discutir aqui o negócio, porque discussão faz bem, né? Faz a gente pensar. Olha só, na minha opinião, tá? Tem muito mais chance um dentista recém-formado dar certo na profissão do que um dentista antigo com experiência na profissão. Polêmico, né? Porque a gente pensa, o dentista antigo ele tem muito mais experiência na profissão odontologia, correto? Sim. Só que, olha só, hoje eu atendo uma dentista que não que seja recém-formada, mas com pouco tempo de formação, ali 5 anos de formação, e tem uma dentista que eu atendo que tem mais de 20 anos de consultório. Dificuldades diferentes, né? Uma tem pouca experiência e aí, assim, tem pouca gente que conhece ela, enquanto a gente tem uma dentista formada há muito tempo que já tem uma carteira de clientes. E aí você pode dizer, poxa, talvez seja muito mais fácil para essa dentista que tem mais tempo de experiência se criar no mercado. Mas com a competitividade crescente, a gente precisa se virar nos 30. A gente precisa cada vez mais ser mais desenvolvido na questão de experiência do cliente, na questão de captação, na questão de pós-venda. Todo o processo ali de tratamento, de aquisição do cliente e de tratamento, ele precisa ser muito mais minucioso. Beleza. Dito isso, qual que é a dificuldade do dentista que tem mais tempo de casa? A gente tem, nesse momento, uma mudança digital. E o que acontecia antes não acontece mais. E a pandemia, a gente sabe que aumentou muito, acelerou muito essa transição. Tá? Então, o que acontecia antes? Eu passava na frente, onde tinha um consultório odontológico e eu contratava. Hoje a gente tem a internet. E a gente sabe que grande parte das pessoas que procuram um dentista, um advogado, um médico, vão procurar na internet. Se eu for falar hoje, né, de médico,
Quantos médicos você consegue nomear? Você consegue dar um nome dele? Fala assim, ó, Nome tal do médico. nome tal. Ah, eu conheço o médico tal. Eu não consigo falar. Uhum. Exceto um. Paulo Musi, né? Quem nunca viu, né, alguma postagem do Paulo Musi, algum vídeo, alguma coisa assim? Porque é a força da internet. É a força da internet que faz a gente poder gerar relacionamento com o cliente sem conhecer fisicamente a pessoa. Eu quero dizer com tudo isso. É muito mais fácil para a pessoa mais nova entender essa adaptação digital e entrar nela do que um dentista mais antigo que tem lá seus 50 anos, seus 40 e poucos anos. Porque ele muitas vezes não vivenciou essa transformação digital. E aí, puxa uma frase que eu ouvi aí agora na última Masterclass do Érico Rocha, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, quando o profissional de serviços ele tá com dificuldade de arrumar cliente, o que ele faz? Ele faz mais um curso de especialização. Isso vale para o advogado, para o médico, para o dentista. Uhum. O que ele devia fazer? Entender mais do negócio dele. Entender mais sobre venda e ir fazer um curso dessa área. Porque se o que está faltando para ele é cliente, não é porque ele trabalha mal, mas é porque aquela torneirinha de cliente que está vindo, ela começou a diminuir. Uhum. Né? Então, assim, a gente entende hoje que é muito mais importante você ser um profissional completo. E aí, para você ser um profissional completo, você precisa ter essa inteligência de negócio, entender não só da tua área específica, mas entender de negócio, entender de indicadores, entender de gestão. E aí, por isso que é muito mais fácil para uma pessoa mais nova conseguir se inteirar de tudo isso. E eu acrescentaria não só a falta desse conhecimento, de ter participado dessa transição do analógico para o digital, mas também a questão comportamental. Né? Eu vejo um programa que eu gosto muito, é o Sócio, né, do Marcos Lemones, e eu vejo que o que mais impede as pessoas de crescerem é o comportamental, né? Porque ele chega lá, ele analisa o negócio, ele fala, ó, seu negócio está quebrado, né? Para a gente recuperar o seu negócio, você precisa de $1 milhão. Eu vou te dar esse $1 milhão, só que em contrapartida, eu quero 20% de participação, quero 30%, aí ele faz a oferta dele. E aí, às vezes, a pessoa aperta a mão dele, fala, ok, negócio fechado, e aí ele entra na empresa e fala, ó, a partir de agora, o microfone está virado para a esquerda. Para a gente lucrar, tem que virar o microfone para a direita. E aí a pessoa fala, poxa, mas sempre foi para a esquerda, eu sempre gostei assim. Eu não quero que vire, né, tá legal assim. Então a pessoa não tem essa flexibilidade de aceitar uma diferença que vai trazer resultado, né? Por isso que deu errado, né? Até aquele momento, por causa daquela... E olha só que interessante, vou comentar dessa dentista que eu atendo que tem mais tempo de atuação, né? Então o que a gente percebeu? A gente faz um processo de venda, né? A gente entende como é que o cliente entra em contato com aquela dentista. Em seguida, depois que ele chega, ele faz uma ligação para a dentista, ele visita, como é que funciona? Na visita, o que acontece? Como é que a recepcionista trabalha esse cliente? Então a gente trabalha desde o momento que o cliente tem o primeiro contato com aquela dentista até o momento que ele termina o procedimento ali no consultório. Lembrando que é um procedimento cíclico, né? A gente precisa ir no dentista todo ano. Não só quando tem cárie, só quando tem problema. Quando precisa fazer implante. Já está todo ano ali fazendo a manutenção. Olha só que interessante. Aí a gente tem 3 perdas de possíveis clientes. Tá? Primeira coisa. A gente precisa avaliar quantos clientes estão entrando em contato com você no momento. Tá? Então aí trazendo os indicadores para... Eu costumo chamar esse processo todo de jornada do paciente. Jornada do paciente. Desde o momento que ele descobre que ele precisa ir ao dentista até o momento que ele finaliza o tratamento que ele precisa realizar. Seja uma limpeza convencional ou seja realmente um tratamento mais complexo. Exatamente. E olha só que legal. Se a gente tem um número pequeno de clientes entrando, a gente não vai conseguir fazer faturamento. Porque não é todo cliente que entra em contato com você que vai fechar. Legal. Então, olha só que interessante como é a inteligência ali que você falou dos indicadores. Se eu souber disso e se eu parar para fazer esse cálculo, eu entendo por que eu não estou indo bem. E eu entendo o que eu preciso fazer. Então, não é um curso de especialização a mais que eu preciso fazer. Nesse caso aí, ela está fazendo a harmonização facial. E é uma super tendência. Mas será que o que ela precisa é fazer mais um curso?
ou ela precisa trazer mais clientes, assim, dentro daquele funil de vendas. Uhum. A gente precisa que mais gente entre em contato com ela. Precisa que mais gente entre, porque a gente tem pouca gente procurando ela. Então vamos lá, vamos dizer que 100 pessoas procuram ela no mês. De 100 ela fecha 10. 10 pessoas talvez não pagam as contas dela. O que a gente precisa? Se de 100 ela fecha 10, e se ela tivesse contato com 1000 no mês? Fecharia 100. Uhum. Proporcionalmente. Claro que isso não se concretiza na prática exatamente dessa maneira. Mas a gente entende que aí está o problema, no fluxo inicial. Beleza. Se a gente entende que desses 100, tá, 50 visitam ela e 50 marcam consulta e são no-show, né, não aparecem, a gente entende que a gente tem um problema nessa primeira etapa. Seja na etapa de confirmação, seja na etapa da gente fazer com que o cliente entenda a importância dele aparecer, mas a gente tem um problema ali. Legal. Então, olha só, se a gente não trabalhar essa primeira etapa, a gente sempre vai ter esse problema. Uhum. Tá? E o legal que você falou ali, né? De repente, esse exemplo, entra 100, fecha 10. Se entrar 1000, vai fechar 100, né? Só que pode ser um pensamento... Aí que entra a análise. De repente eu falo assim, eu não preciso às vezes de 1000 entrando. Eu posso, ao invés de entrar 100 e fechar 10, eu posso aumentar a minha habilidade de vendas e entra 100 eu fecho 20, fecho 30. Né? Tem muitos que indicadores. Pode ser, Tem muitos indicadores nessa parte. Inclusive é legal que você comentou isso, pra gente poder, porque muita gente não visualiza isso. E aí, assim, é muito legal porque você vai perguntar, né? E nas tuas consultorias deve acontecer a mesma coisa. Você pergunta, quantos clientes por mês entram no teu negócio? E desses que entram, quantos você fecha? Uhum. Ah, quantos fecha eu sei. Mas quanto entra, é tipo, eu fecho tipo 30%. É muito no achismo, né? Indicadores não existem, eu acho. Eu tenho um feeling disso. Uhum. Não existe. Venda, né? Negócio é uma ciência precisa. Então não tem lugar para achismo. Né? Então a gente precisa controlar esses indicadores para que isso auxilie a tomada de decisão dentro do negócio. A gente só vai poder ser inteligente se a gente tiver esses indicadores para ajudar a tomar a decisão. Legal. Porque muitas vezes a nossa percepção ela não é real. A gente tem a percepção de que algo está acontecendo, mas a realidade é um pouco diferente. Sim. A gente pode estar com a realidade distorcida. Legal. Aí, dessas 50 pessoas que entram, vamos dizer, 50 vão para a visita, 50 faltam. Se a gente não sabe que a gente tem um índice de falta tão grande, a gente não tem como fazer nada a respeito disso. Mais uma questão de indicadores. Dessas 50, vamos lá, 20 fecham na hora, vamos dizer. Tá? Dessas 50, 20 fecham na hora. 30 vão para casa pensar. Se eu não aproveito a oportunidade, se eu não anoto o telefone dessas pessoas que foram para casa pensar e eu não entro em contato com elas de novo, perde uma oportunidade. Eu perco essa oportunidade de 30. Então você falou assim, olha, a gente pode também não só aumentar o número de pessoas que vêm até o meu negócio, mas eu posso melhorar o aproveitamento. E é assim que a gente melhora o aproveitamento. Né? Melhorando o nosso discurso comercial, lógico, mas assim, é natural que eu vou lá, por exemplo, para fazer um implante. Vamos lá, faço o orçamento do implante, deu 7 mil reais, deu 15 mil reais. Eu não vou fechar de primeira. Eu vou querer pesquisar para ver se eu estou, né, realmente com um orçamento que faz sentido. Se eu não estou sendo cobrado muito caro por isso. E aí, nesse caso, como a gente tem muita competitividade, é natural que eu vou procurar 2, 3, 4 dentistas. E aí, talvez essa pessoa, que ela foi até ali, fez a visita, fez o orçamento e não fechou comigo, ela pode ter fechado com outra pessoa. Só que se eu não correr atrás e eu não conversei com ela de novo, não tem como ela fechar comigo. Então, eu tô perdendo aí de novo por falta de ter indicadores. Legal. Beleza. Aí, vamos lá, vamos falar mais indicadores, porque agora eu sou o louco dos indicadores. Chegou no final, vamos lá, vamos dizer que desses 20 que eu conversei, lá, a gente tinha falado que 20 fecharam, né, nesse segundo exemplo. Beleza, 20 fecharam. Só que tem uma outra coisa que impacta diretamente no teu faturamento. Eu digo que o faturamento ele é explicado por duas coisas. Então, pensa num triângulo, né? A gente tem um triângulo aqui na pontinha de cima do triângulo. Desenha um triângulo aqui, editor. Na parte de cima aqui, ó, a gente tem o faturamento. Então, o faturamento é explicado por duas coisas que vem embaixo e formam a base desse nosso triângulo. A gente tem o volume de clientes, do lado esquerdo aqui, que foi o que eu comentei agora. E tem uma outra coisa. A gente tem também o ticket médio. Legal. O que é ticket médio? É quanto cada cliente gasta em média no seu consultório
Então vamos lá, vamos pensar que eu só atendo plano de saúde. Eu vou precisar de um volume muito grande de clientes para fazer faturamento. E às vezes, não importa quantos clientes eu atenda, ainda assim não vou conseguir fazer faturamento, porque o plano de saúde paga pouco. Então veja só, se eu multiplicar o volume de clientes pelo custo médio, pelo preço médio de venda de cada cliente, eu vou ter o meu faturamento. E aí, talvez assim, vamos dizer que eu quero tirar 15 mil reais por mês. E aí, cada procedimento custa 30 reais. Talvez você não tenha a hora suficiente para atender todos os clientes que você precisa para você chegar nesse faturamento. Porque, primeiro, que eu não consigo trabalhar 24 horas por dia. Uhum. E segundo, que a gente sabe que a gente vai ter existência e a gente vai ter horários livres. E aquele horário livre para o prestador de serviço não volta mais. Aquele horário que eu não atendi ninguém, consigo atender. Então, a gente tem um outro indicador que é importante. Se você não conhecer esse indicador, que é o ticket médio, você não tem como planejar. É um dos mais importantes, né? Na minha opinião, um dos mais importantes. Então, veja só. Eu estava fazendo cálculo, eu estou com 3 clientes de odontologia nesse momento. Né? Na verdade, o projeto já acabou, eu estou com 2 agora ativos no momento. E olha só, realidades muito diferentes. Um centro odontológico, né, uma clínica odontológica com 5 dentistas. Não atende plano de saúde, só faz estética. Então, olha só, o que eles determinaram? Eu não preciso de tantos clientes, que foi o que você falou, mas os clientes que eu quero, eles vão gastar mais. Então, se eu definir essa estratégia, eu não posso falar, não, mas hoje eu vou atender plano de saúde, não, mas hoje eu vou atender alguma coisa que não seja estética, vou atender cárie, vou atender... Eu sei, precisa de um movimento corajoso para falar não, Sim. quando você precisa de faturamento. Mas se você não falar não, você nunca vai mudar o tipo de cliente que você tem. E olha só, essa clínica que trabalha só estética, ela precisa ter uma estrutura X, ela precisa ter uma mensagem X para poder conversar com aquele público ideal de cliente. E você não vai saber que você precisa disso se você não tiver os indicadores. Legal. Tá? Então, assim, o dentista, na sua opinião que está aí assistindo, e na tua opinião também, Fernando, o dentista que atende plano de saúde é diferente estruturalmente do dentista que atende só estética? Ah, com certeza, né? Não tem nem comparação, né? É questão, assim, de estrutura física, Sim. questão de experiência do cliente, questão de materiais utilizados, tudo é diferente. Né? Então, assim, eu estava conversando com uma dentista, fiz orçamento para uma dentista na semana passada, ela está próxima a um terminal de uma região da zona sul de Curitiba. Tá? Então, para quem não sabe, zona sul de Curitiba é uma zona muito populosa. Tá? Próximo a um terminal, imaginamos que tem um fluxo de pessoas muito grande. Tá? Então, se a gente está num bairro mais movimentado e que tem um poder aquisitivo menor, vale a pena fazer só estética e só cobrar caro? Não, porque não vai atingir o público que está passando ali pelo consultório. Por isso que eu acho assim, essa tua pesquisa eu acho incrível, simplesmente sensacional, porque o dentista, o protético, ele não precisa fazer esse cálculo. Você já fez esse cálculo para ele, entendeu? Basta assim, ele pegar o teu documento e olhar. E aí ele vai planejar com base naquilo. Sim. Não, eu vejo, cara, você falando, se a gente pegar um outro negócio, tem o filme Fome de Poder, que conta a história do McDonald's, e ali tem uma parte que eles contam lá pro cara como que eles chegaram a transformar o McDonald's no que, não no que é hoje, né, mas a agilidade, né? Então foi métricas, foi indicadores, né? O cara pegou ali eles vendiam frango, vendiam salada, vendia tudo. E o cara pegou o faturamento lá e falou, cara, 87% das vendas é hambúrguer, batata frita e refrigerante. E ele falou assim, cara, vamos tirar todo o resto, tira frango, tira salada, tira máquina de cigarro, que eles tinham máquina de cigarro, que era um restaurante só, né? Tira tudo e vamos fazer um negócio só com hambúrguer, batata frita e refrigerante. Só que, além disso, eles fizeram uma reformulação no processo para entregar o lanche em 30 segundos, né? Esse era o... McDonald's não dá nem para falar, cara. McDonald's é sensacional, cara. É simplesmente sensacional. E esses dias eu tava pensando, porque assim, hoje em dia você vai no Mac, né? Daí você pede lá um lanche, um combo. Aí a primeira pergunta que a vendedora faz, batatinha grande por mais R$1? Aí a pessoa decide se ela quer ou não. Refrigerante é Coca-Cola. E aí eu tava pensando, né? A batatinha grande por mais R$1,
realmente isso aí dizem que dá um aumento na lucratividade, no faturamento gigantesco, porque cada pessoa que pede R$1 ali, se você multiplicar pela quantidade de pessoas que passam, é gigantesca. E aí eu tava pensando, por que oferecer Coca-Cola e não deixar a pessoa escolher Guaraná, Sprite ou Fanta, né? Ou suco, né? E aí eu pensei, poxa, a Coca de todos é o mais vendido. Então, se é o mais vendido, o Mac ele compra muito mais quantidade de Coca-Cola do que de Fanta, de Sprite e de Guaraná. Então, se ele compra muito mais Coca, a Coca, para ele, é mais barata do que os outros refrigerantes. Então, quanto mais pessoas consumirem a Coca, maior é a lucratividade do McDonald's. O negócio, assim, ó, a gente tem que marcar pra gente falar assim, analisar essas grandes marcas e mostrar as técnicas que eles usam, que vocês podem usar também no negócio de vocês. Legal. Cara, eles são... O McDonald's, na minha visão, é genial. Simplesmente sensacional. Tá? E não é o melhor lanche. Isso aí é que tá, né? Mas não é sobre ser o melhor lanche, não é sobre ser o melhor profissional do odonto. É sobre ser o mais eficiente, né? É sobre você ter inteligência mais de negócio, inteligente. entender de negócio e conseguir fazer o negócio rodar, sabe? Vou fazer um parênteses aqui, cara. Uma pausa, porque é muito legal isso, assim. Eu tô percebendo o quanto eu falo, né? Cara, às vezes, desculpa, eu até não tô deixando você falar direito. Você que é o convidado. E aí o engraçado é o seguinte, cara. Por que eu comecei a trabalhar com palestra? Olha só que legal. Eu falo bastante, cara. Então, assim, eu trabalhando como palestrante, eu falo bastante, obrigo os outros a me escutar e não ficar falando junto comigo, e ainda me pagam pra fazer isso, cara. Não tem coisa melhor. Pô, eu tô no ambiente certo. Estão pagando pra fazer o que você gosta de fazer. E ainda tem que ainda não te interrompe, sou obrigado, cara. Se me interrompe, eu falo legal. Assim, perguntas no final. Não, brincadeiras à parte, mas, cara, é muito divertido isso, cara. Não, mas cara, porque realmente as métricas, né? E hoje o Mac é só... o Mac, né? É só tudo isso que é, justamente porque o cara lá atrás, com um único restaurante, ele conseguiu analisar os indicadores dele, né? Eu vou até comentar uma situação que você falou sobre produto, cara, que é muito legal. E assim, por mais que a gente esteja falando de varejo, que é algo que tem um custo pequeno, né? Isso se reflete para o dentista também, se reflete para o protético também. Olha só que interessante, tá? Vamos pensar ali nesse caso, que você falou que 87% da venda do McDonald's era de hambúrguer, batata frita e Coca-Cola, tá? Em faturamento. O que acontece hoje se você analisar um varejo? Grande parte do faturamento, tá? Eu tenho clientes ali que 20% do faturamento, por exemplo, vem dos 10 produtos mais vendidos. Eu tenho cliente que 40% do faturamento vem dos 10 produtos mais vendidos. Mas o que acontece? Fora isso, eles têm mais, às vezes, 100 produtos, 150. E qual que é o detalhe disso? Qual que é a parte ruim disso? A parte ruim é que eles têm um custo enorme para manter aqueles outros 100, 150 produtos no estoque. Sendo que eles não dão lucro. Então os 10 produtos mais vendidos pagam o custo dos outros. Para você dentista, para você protético, como é que isso se reflete? Ele se reflete do ponto de vista de que talvez, vamos falar só de implante. Então, vamos dizer que eu tenho vários tipos de implante, vários materiais diferentes, de qualidade diferente, de fabricantes diferentes. O teu exemplo é muito claro. Se eu compro muito de um fabricante, eu tenho mais desconto daquele fabricante e eu acabo conseguindo repassar o melhor preço. Se eu tenho uma variedade muito grande, não só de implante, mas para tratamento de canal, para tratamento estético, faço lá harmonização facial também, eu preciso ter um custo muito grande para manter tudo aquilo no estoque para ter a pronta entrega quando eu preciso fazer. E se eu não tiver essa pronta entrega, mas eu oferecer esse serviço, quando alguém chegar, eu vou ter que comprar para poder fazer. Qual que é o problema disso? Custo muito alto. Sim. Só que eu só vou conseguir chegar nessa conclusão se eu tiver inteligência. Se eu parar de gastar tanto tempo na minha operação e gastar tempo olhando para o meu negócio, com inteligência. Fora que você se torna uma referência, né? Porque que nem eu, como eu sou de São Paulo e moro em Curitiba, pegando esse exemplo, quando eu tenho dor de garganta, eu vou no hipo, né? O hipo só trata, é só médico, só otorrino, né? Então, assim, como eu não conheço os médicos daqui, então a minha referência é o quê? É o maior hospital focado só em otorrinolaringologia. E aí eu não sei se a gente tem tempo, Fer, mas eu queria que você falasse sobre uma coisa, se a gente tiver tempo para isso. Mas assim, teve um momento da vida, né,
onde você atendia todo tipo de negócio. E teve um momento que você falou, vou atender só ao mercado odontológico. E assim, foi uma atitude muito corajosa, e eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade, porque é sim uma atitude muito corajosa, porque você precisa simplesmente negar alguns tipos de trabalho para que você seja o hipo que você comentou agora, né? Para que você consiga se focar. E quando você se foca, você se aprofunda muito mais naquele mercado e entende muito mais desse mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, se der tempo. Não, dá sim, cara, dá tranquilo. Realmente foi uma decisão, porque assim, eu falo praticamente todo episódio, eu falo isso. Eu falo, cara, esse conteúdo que eu tô trazendo, que eu tô produzindo junto com os convidados, eles servem para qualquer área. Serve para o dentista, serve para o engenheiro, para o advogado, para o cara que tem uma padaria, que tem uma farmácia, serve para qualquer negócio, né? Só que por que eu decidi isso? Porque é uma estratégia de marketing justamente para eu me tornar referência dentro de um mercado. Eu escolhi a odontologia porque eu trabalhei 10 anos em empresas de odonto. Então, eu fui vendedor durante 10 anos em empresas de odonto. Então, assim, o meu networking nessa área, ele é muito grande, né? Então, eu conheço muita gente, conheço muito dentista, muito protético, muito vendedor, empresário desse segmento, né? Mas, realmente, não foi uma decisão fácil, porque quando eu tomei essa decisão, aí se entrar no meu Instagram, vai ter só coisa voltada para dentista. Se você assistir, você vai conseguir tirar, né? Porque o conteúdo serve para as outras áreas. Mas você só vai ver título lá de coisa, vendas para dentistas, né? Finanças para protéticos. Você só vai ver coisa dentro do mercado odontológico. Então já aconteceu de um engenheiro falar assim, poxa, Fernando, me indicaram você, né? Só que eu fui te procurar, não te conhecia, fui procurar o teu Instagram. Como eu vi que era só coisas para dentistas, eu não fui procurar algum outro profissional para trabalhar aquilo que eu gostaria. Dói, né? Porque você perde uma oportunidade, mas assim, quanto mais eu foco no mercado, mais eu conheço sobre aquele mercado. E eu acho interessante porque, assim, se uma pessoa que não é especialista no mercado odontológico vai fazer um treinamento, vai fazer uma consultoria de mercado odontológico, ele vai demorar um tempo para ele entender aquele mercado. Sim. Quando você já passou umas 50 vezes por aquele mesmo problema. E você já sabe qual que é o problema. Você já fez um estudo sobre o mercado da odontologia no Brasil. Então, assim, a pessoa fala, você já sabe. Já sabe antes o que acontece, já sabe como é que é. Tudo porque você tem profundidade no assunto. Um bom exemplo é assim, eu tenho um treinamento que é para vendedores de implantes dentários, né? Então, desses 10 anos que eu trabalhei como vendedor, 8 foram como vendedor de implantes. Então, assim, o conhecimento técnico de implante é grande. E aí, as primeiras turmas, o pessoal falava assim, Fernando, você tem conhecimento técnico, por exemplo, de técnica cirúrgica para implante dentário? Como que se faz uma moldagem de implante com moldeira aberta e com moldeira fechada? E eu tenho esse conhecimento. Então, assim, agora eu estou aumentando o conteúdo, a carga horária desse treinamento para incluir, porque é uma venda técnica, né? Então, venda técnica, quanto mais você sabe tecnicamente, mais fácil é você vender. Então, eu aumentei a carga horária desse treinamento para incluir a parte técnica, né? Então, quando eu até brinco com a minha esposa, né? Às vezes, cada dente tem um número, né? Então, o 11, 12, 13, para o dentista é comum ele saber. E aí, às vezes, eu falo para minha esposa, putz, estou com uma dor no 44 hoje aqui. Então, ela, vai te lascar, né? Mas cara, porque você sabe a realidade daquele mercado. Inclusive, quando eu fui tirar o siso, eu tava um pouco em dúvida, né? E aí o doutor falou assim, cara, eu vou tirar os 4 sisos de uma vez. Eu falei, não, mas meu amigo já falou que é ruim tirar os 4, sofre demais. Ele falou, cara, se você me pedisse para fazer um tratamento de cárie, eu não confiaria em mim mesmo. Porque, cara, eu não sei quantos anos faz que eu não faço um tratamento de cárie. Agora, dente, eu acordo tirando dente, eu vou dormir tirando dente, cara. E eu aposto que eu tiro em menos de meia hora teus 4 dentes ainda. Se eu demorar mais que meia hora, você não precisa pagar. Eu falei, cara, não é possível. O cara confia tanto nele, o cara deve ser o... E é esse sentimento que eu tenho por você ser especialista no mercado odontológico. Eu aconselho, cara, todo mundo que tem alguma afinidade, né? O importante é você ter afinidade com o mercado ou com aquela técnica, ou enfim, com qualquer coisa que você se sinta confortável, porque para mim é o McDonald's vender hambúrguer, batata frita e refrigerante, né? Se eles começarem a fazer massa, a massa deles, acho que é do
do Spedini lá, não sei qual que faz massa, vai ser muito melhor do que o McDonald's. Por quê? Porque o foco é massa e o outro o foco é hambúrguer, né? Então, se a gente faz bem hambúrguer, vamos fazer hambúrguer. Né? Então, é claro que é um comparativo bem nada a ver com o mercado, mas é isso, né? Se você é bom em Tiradentes, foca nisso. É bom em implante, foca nisso. É bom em harmonização, que está na moda. Não só pegar assim, vou fazer harmonização porque é a moda. Mas se você não se identifica, não conhece muito bem aquilo, o cara que se identifica mais, ele vai estar na frente. E isso vai impactar no faturamento, nas vendas e no negócio como um todo. Né? E a gente sabe que a tendência hoje é se especializar. Então, você dentista, você protético, se especialize nisso que você tem afinidade, no que você gosta e se limite a fazer isso. Porque você vai adquirir mais profundidade no assunto. Sim. E aí você vai poder trabalhar casos melhores, mais difíceis que ninguém vai conseguir trabalhar. E isso vai gerar, né, muito mais... Você vai se tornar muito mais referência na profissão, naquela área. Eu tenho um exemplo legal do mercado no laboratório de prótese, que ele faz, né, os tratamentos de ronco, o aparelho para ronco, né, que hoje em dia ainda está crescendo na odontologia, mas é um supermercado, assim, com super oportunidades, tratamento de ronco, porque tem muita gente que ronca e não faz ideia, porque o que a gente vê são aquelas máscaras, e aí você fica, poxa, mas eu vou dormir com aquela máscara, e o aparelho não, você põe dentro da boca e esquece. Então, assim, e ele fazia a ortodontia também, né? Só que a ortodontia para o laboratório de prótese, ela toma um tempo violento, né? E aí, fiz lá o levantamento dos resultados do cara, falei, cara, você está quase 80% do seu faturamento vem de aparelho de ronco, vem de placa mil relaxante. A ortodontia representa muito pouco. O que você acha de focar, fazer uma transição para você focar? Ele aceitou a ideia, cara, e foi impressionante. A partir do momento que ele falou, vamos, cara, parece que começou a aparecer muito mais aparelho de ronco, porque aí é uma decisão, que é o que a gente está falando. Pô, tudo bem, a ortodontia representa pouco, mas representa uma parte importante do faturamento. E aí, como é que eu faço como é que eu tomo essa decisão? Como é que eu vou abrir mão de uma parte importante do meu faturamento, né? E aí, cara, foi impressionante. Ele tomou a decisão e aí começou a surgir os tratamentos daquilo que ele realmente gostaria. Né? Então, não sei se é o universo, se é energia, o que é, mas parece assim, quando você toma uma decisão e vai por ela, cara, parece que as coisas vão fluindo. É focar, né? É você enxergar só aquilo, prestar atenção naquilo, e aí cada vez mais você vai ser conhecido por aquela área, né? Por você falar sobre isso, por você pensar nisso. Legal, cara. Pô, que bate-papo, hein, Fê? Fiquei feliz pra caramba. Não rola assim mais uma hora e meia, assim? Eu queria encerrar, cara, pegar aqui, eu nem sei como é que tá de tempo aí, eu não vi a hora que a gente começou. Mas eu queria a gente caminhar aqui para o final, que você falasse assim, na sua visão, os melhores indicadores para um dentista aí num consultório, né? Você já falou de ticket médio, o faturamento é importantíssimo, taxa de conversão, né, que a gente não deu o nome ali, mas o quanto entra e o quanto se fecha é chamado de taxa de conversão, o quanto se converte em vendas. O que mais que, assim, além desses três, que você acha que é interessante? Legal, indicadores importantes, tá? Vamos falar, assim, sobre indicadores comerciais, indicadores de marketing e indicadores de gestão, tá? Principais, assim, se fosse para escolher só 3 indicadores que eu preciso ter todo mês. Volume de clientes, faturamento e ticket médio. Se fosse só esses 3 do ponto de vista de gestão. Volume de clientes, você diz o quê? Quantos entram ou quantos fecham? O ideal seria quantos entram versus quantos fecham. Tá. Ter essas duas informações. Os dois vieses. Tá? Aí, legal. Falando sobre aí, a parte de execução, tá? A parte operacional. A parte que o dentista vai lá e vai realmente fazer. Tá? O que seria importante entender seria o nível de satisfação do cliente. A gente tem uma pesquisa chamada de NPS, que é uma pesquisa onde o cliente dá uma nota de 1 a 10 para o serviço que foi prestado. Lembrando que de 1 a 7 a gente chama de detratores, são aqueles que vão falar mal da marca. 7 a 9, mais ou menos, são aqueles que são neutros. Satisfeitos, assim, mas eles não quer dizer que eles vão falar bem de você e vão te indicar.
E de 9 a 10 são aqueles que vão te indicar. Legal. Então, assim, daria para você pesquisar sobre pesquisa de NPS e incluir uma pesquisa de NPS de pós-venda, né? Após o tratamento. Beleza. Falando de marketing, falando de comercial, olha só, até sorriso no rosto para falar de indicadores. Falando de marketing, falando de vendas, a gente tem que entender que a gente precisa saber inicialmente quantas pessoas entram em contato com você através dos seus anúncios. Então, mas anúncio? Precisa fazer anúncio? Precisa, tá? Já se você não faz anúncio, começa a partir de ontem. Tá? Começa a fazer anúncios. Aonde é mais interessante a gente fazer onde a gente pode controlar, né? Que seria no Google, no Facebook, nas mídias digitais, onde é mais fácil da gente contabilizar isso. Então, entender quantas pessoas entram em contato com você, quantas pessoas entram em contato com o seu site e agendam lá, por exemplo, um contato, quantas pessoas entram em contato com você via telefone, via mensagem, via o WhatsApp, que seja, quantas pessoas aí elas entram em contato com você e vão te visitar, né? Fazem um agendamento, e esse agendamento quantos fecham. Eu vejo que a gente tem várias etapas aqui, né? O ideal seria que você controlasse todas essas etapas. Por quê? Porque ajuda você a entender em qual etapa você está falhando no processo. Legal. Tá? Mas assim, se fosse para resumir de uma maneira fácil, assim, o mínimo possível para quem está começando. Primeira aula introdução. Inicial. Introdução ao marketing e vendas. Seria a gente pegar quantas pessoas entram em contato com você no marketing, quantas pessoas você recebe o contato delas, e você tem anotado que a gente chama isso de lead, e aí em seguida quantas pessoas vêm visitar e quantas pessoas fecham. Legal. Tá? Com isso, a gente consegue ver quanto custa, né, para a gente ter esse contato dessa pessoa e quanto custa para a gente ter esse fechamento. Porque a partir do momento que a gente tem esse cálculo, a gente sabe quanto é necessário investir em marketing para a gente fazer o faturamento que a gente quer. Legal. A gente chama isso de custo de aquisição de cliente. Então, eu trabalharia nessa... e aí, claro, né, se a gente fosse falar de gestão financeira, a gente tem os indicadores também de custos. Né? Quanto custa para você manter o teu consultório de pé? Quanto custa para você fazer um implante do ponto de vista não só de material, mas da tua prestação de serviço também? Versus quanto você está cobrando. E aí vai dar uma margem de lucro. E aí, assim, a gente entende sobre isso de margem de lucro, que se você tiver uma margem muito pequena, não importa quanto você trabalha. Você nunca vai ganhar dinheiro. Tá? Vamos dizer o seguinte. Custa lá o implante, assim, um implante X, ele custa, sei lá, R$500 de material. Não tenho ideia quanto custa. Mas, assim, mais o meu serviço, vou estar lá 1 hora trabalhando, juntando tudo, ele dá R$1.000 com tudo. E aí eu cobro no cliente 1.300 por dente. Olha, você não vai ficar rico nunca. Porque com esses R$300 que sobraram, você vai ter que pagar o custo do consultório, o custo da tua assistente, o custo de todo o resto que você tem ali, você vai ter que pagar. Então, conta de água, de luz, água, não tem como ir para frente. Então, um indicador importante também. Legal. Outro dia eu estava conversando com um gerente de vendas, né, um indicador de vendas que ele passou, que eu achei bem interessante, que ele falou assim, ele falou que na empresa a gente parou de comemorar a primeira venda. Agora a gente comemora só a recompra, né? Então é quando o cliente é o 9, 10, que o cara comprou uma vez e aí ele gostou tanto que ele compra novamente, né? Então ele falou que ele passou a usar um indicador de recompra e, cara, a equipe de vendas ali, mas era uma empresa, né, com equipe de vendas do segmento odontológico. Mas eu achei interessante isso, falando assim, agora a gente já não comemora mais quando o cliente compra uma vez só. Se ele comprou uma vez só, legal, bom, mas assim, o máximo aqui da empresa é quando o cara faz uma nova compra. Achei interessante essa... E aí, uma pergunta bacana, Fer, pra gente fechar é perguntar assim, tá, mas quantos indicadores eu devo controlar? E assim, tem uma resposta bem fácil para isso. Não muitos que você não consiga fazer isso todo mês, e não poucos que você não consiga entender como é que tá o teu negócio. Legal. Então, assim, mínimo 3. Aqueles 3 que eu falei no começo. Faturamento, volume de clientes, ticket médio. Mínimo do mínimo do mínimo. Aí você não tá fazendo mais do que tua obrigação. Tá? Mas assim, não comece a inventar muitos indicadores que você não consiga dar continuidade para eles. Sim. Porque não adianta a gente controlar num mês e no outro mês não. É importante tem que ser contínuo, né? Ser contínuo isso. Que legal, cara. Pô, que papo, hein, Fê? Gostei demais, cara. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi. Pô, galera aí vai curtir. Quem tiver no YouTube, no
no Spotify também, né? Para quem prefere só ouvir. Queria agradecer demais, cara. Que bate-papo bacana e enriquecedor aí para quem estiver consumindo esse conteúdo. Obrigado mesmo. Pô, cara. eu que agradeço a participação. Agora, finalmente, já não tô mais nervoso, agora dá pra gente falar. Mas, assim, é sempre uma experiência muito boa. Eu que gosto muito disso e acredito que a educação é de extrema importância, né? E a gente tem a condição de levar a educação para o mercado profissional, né? Não de modo teórico, mas de modo totalmente prático, né? O que realmente acontece no mercado. E a gente sabe que a educação é o que faz realmente transformar as pessoas. Então, o meu propósito de vida, e fico muito feliz de poder fazer isso. Legal, cara. E agradeço, voltando ao início, não só pela participação hoje, mas também pelo que eu falei, né? De a primeira palestra ser num evento seu e do CIMEI, assim, sou grato eternamente a vocês dois. E vamos fazer mais, né? Vamos fazer mais. Mais podcasts, mais palestras. Tamo junto, cara. Obrigado mesmo. Obrigado. Gente, obrigado aí quem participou. Um grande abraço e até o próximo. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Pra lá. Passou aqui, ó. É. Isso aí, bichão. Valeu, cara.